A paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar a palavra do Senhor aos amados. Hoje nós estaremos falando sobre José, a porta do tabernáculo. José, a porta do tabernáculo. E nós começamos desde já a abençoar todos os amados que têm tido contato com essas gravações de vídeos. Que Deus vos possa ricamente abençoar e acordar para vocês a sua graça. E nós abençoamos a todos os amados também que nesta hora, nesse exato momento, se encontram em fortes perseguições nos campos missionários difíceis, nos países árabes. Nós vos abençoamos, queridos e amados, e nós continuamos a clamar que o Senhor manifeste a sua graça sobre vossas vidas, porque não é fácil servir a Deus nas condições que vocês estão a servir. E nós realmente oramos a Deus que Deus vos possa manifestar a sua graça e a perseverança e a firmeza contínua, amados. Não deixai Deus, continuai. Romanos 12:12, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança que o Senhor realmente nos tem manifesto. Não importa a situação, alegrai-vos na esperança, porque nós não morremos como os mundanos, porque nós morremos com uma esperança, e a grande esperança que nós temos é que o Senhor virá para nos ressuscitar e com Ele estaremos, não importa qual seja a situação. Acreditamos que o meio em que vocês estão servindo a Deus, no meio em que vocês estão a servir, não é para qualquer um, realmente não é para qualquer um. Imaginemos pessoas aqui nos países onde nós pregamos o Evangelho com toda a liberdade, sem correr nenhum perigo, e ainda estamos a brincar com as coisas de Deus. Verdadeiramente, amados, que Deus vos abençoe, que Deus manifeste continuamente a sua graça sobre as vossas vidas. E nós que estamos aqui pregando nessa imensa paz, sem nenhum perigo, nós, queridos e amados, oramos por vós, abençoamos-vos e clamamos continuamente que Deus manifesta o seu favor, a sua graça sobre as vossas vidas. Nós verdadeiramente fazemos uma vênia à vossa fé. Ok. Queridos e amados, nós estamos hoje para falar sobre José, a porta do tabernáculo. E eu quero convidar-vos para lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava mancebo com os filhos de Bília e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel, nesse caso Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Queridos e amados, a Bíblia aqui nos diz que Israel, nesse caso Jacó, fez uma túnica de várias cores para José. E nós queremos neste dia falar sobre José, a porta do tabernáculo. E eu quero ler com os amados no livro de Êxodo, capítulo 26. Vamos ler o versículo 36. Êxodo 26. Êxodo 26, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim e de linho fino, torcido, de obra do bordador. Vou ler ainda uma passagem, livro de Êxodo, capítulo 35. Versículo 15, que diz assim: E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, até a entrada do tabernáculo. Vamos ler mais. Êxodo capítulo 40, versículo 33.
Êxodo 40, 33. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Queridos e amados irmãos, hoje nós queremos falar sobre José, a porta do tabernáculo. E em primeira instância nós começamos a ler no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 3, em que nos dão informação sobre Israel, fazendo uma roupa de várias cores para José. E nós vemos também Deus dando a lei para a feitura do tabernáculo, e Deus vai dizer a Moisés para ele fazer uma cortina de várias cores que ele, portanto, deveria colocar na entrada do tabernáculo. Queridos e amados, devemos, entender algo a partir dessas passagens que nós acabamos de ler e que nós realmente estaremos fazendo algumas quedas livres para, portanto, nós aportar aos amados a palavra do Senhor ligada ao tema José, a porta do tabernáculo. Mas eu quero levar-vos um pouquinho ainda, queridos e amados, um pouquinho atrás, numa das gravações que nós já fizemos sobre a movimentação do sol. Entenda que quando José vai sonhar, Jacó vai interpretar o seu sonho, e Jacó ele mesmo vai dizer que é o teu pai. Ele mesmo, Jacó, se identifica como sol. E nós vemos que Jacó sai de Canaã, mas ele vem morrer no Egito. Mas quem serviu de porta para que Jacó pudesse entrar no Egito verdadeiramente foi José. E dissemos que foi também José que preparou o caminho para Jacó. Dissemos que José verdadeiramente representa João Batista, que é a aurora, que é a voz que se manifesta antes do sacrifício. Fomos tomar o livro de Gênesis capítulo 3. Queridos e amados, isso que eu estou a falar, nós já falamos nos vídeos anteriores. Se você não tem, é simplesmente procurar pelos amados e você vai poder ter a oportunidade, porque nós não vendemos, nós oferecemos, queridos e amados. Isso é uma oferta. Mesmo quando nós metermos nos discos e começarmos, por exemplo, portanto, a dar nos amados, é tudo uma oferta. E, queridos e amados, nós dissemos lá que José representa a aurora, representa a voz que se manifesta antes do sacrifício, e verdadeiramente tudo isso falava de João Batista. E foi José quem deu testemunho sobre a vinda de Jacó. Foi José que testificou sobre Jacó antes mesmo da vinda de Jacó. Da mesma forma que João Batista foi ele que, portanto, deu ou abriu o caminho, foi ele que, portanto, deu testemunho, testificou acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro sol, que viria, portanto, para manifestar a luz. E João Batista disse claramente, no livro de João, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Dali, nós concluímos que verdadeiramente João Batista era a aurora que se manifesta antes da subida da verdadeira luz, que é o sol. E, queridos e amados, eu quero que você compreenda que foi José que realmente serviu como porta para que Jacó pudesse entrar, queridos e amados irmãos, dentro do Egito. Mas entenda algo, você vai entender que Jacó vai morrer dentro do Egito. Dizemos que a morte de Jacó no Egito verdadeiramente representa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede a oportunidade de nós alcançarmos a salvação pelo Deus de Israel. Foi verdadeiramente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo 12, a partir do versículo 14, que ele destruiu o muro da separação através da cruz, fez de dois povos um único povo. Dali nós concluímos, queridos e amados, que foi através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo que nós, as nações, alcançamos também o favor da salvação através do Deus de Israel. Entenda ainda, amado, nós estamos a falar que José, estamos a falar do tema José, a porta do tabernáculo. Começamos em primeiro lugar a demonstrar que foi José que serviu como porta para que Jacó pudesse entrar no lugar do sacrifício, que é, portanto, aleluia,
o Egito. Entenda algo, queridos e amados irmãos. Deus mandou fazer o tabernáculo. E Deus mandou fazer o tabernáculo em 3 partes. O tabernáculo era, portanto, uma casa de 3 partes. Porque o tabernáculo faz um paralelo com o homem. Da mesma forma que o homem é um ser de 3 partes, é um ser tripartite, também o tabernáculo era tripartite. Da mesma forma que o homem, queridos e amados, ele tem alma, tem espírito e tem corpo. Da mesma forma o tabernáculo ele tinha lugar santíssimo que converge com a alma, lugar santo que converge com o espírito e, portanto, o átrio que converge com o corpo. A alma converge com o lugar santíssimo. Por isso a Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Porque quando a impureza alcançava o lugar santíssimo, se manifestava, queridos e amados irmãos, a reprovação de todo o tabernáculo. Quer dizer que quando a impureza chegava no lugar santíssimo, todo o tabernáculo estava reprovado. Por isso é que Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, portanto, essa morrerá. Por isso é que o lugar santíssimo converge com a alma, o espírito converge com o lugar santo e o átrio converge com o corpo. Entenda, queridos e amados irmãos, o tabernáculo era tripartite, ele tinha 3 partes. Ele, portanto, tinha átrio, tinha lugar santo e tinha lugar santíssimo. Ele tinha lugar santíssimo, lugar santo e, portanto, átrio. Eu quero ainda, querido e amado, fazer algumas alusões. Porque no lugar santíssimo é onde estava a Arca da Aliança, simbolizando a vida. E no lugar santo nós tínhamos ali o altar. Vou simplesmente falar dos utensílios que me vão ajudar para mais ou menos fazer uma abordagem para explicar de forma clara aos amados. No lugar santo tínhamos ali 3 utensílios. Tínhamos o candelabro, tínhamos o altar de incenso e tínhamos, portanto, a mesa da proposição, onde eram colocadas 12 pães. Quer dizer que é no lugar santo onde nós encontramos a comida, porque nós encontramos lá o pão. E era no átrio onde nós encontramos o altar de sacrifício, também chamado de altar de holocausto, e encontramos também, queridos e amados, a bacia de cobre, que era, portanto, o lavatório. Entenda, queridos e amados irmãos, que quando o povo de Israel verdadeiramente está saindo do Egito para ir em Canaã, eles fazem a marcha dentro de um tabernáculo. Presta muita atenção, amados. Quando o povo de Israel, eles estão saindo do Egito para ir, queridos e amados, em Canaã, eles marcham e a sua marcha faz o desenho de um tabernáculo. Queridos e amados, nós falamos que verdadeiramente o Egito é o lugar do sacrifício. O Egito é onde o cordeiro morre. Livro de Êxodo, capítulo 12. Então entendemos que o Egito é o lugar do sacrifício. E o lugar de sacrifício no tabernáculo era, portanto, no átrio. Quer dizer que o átrio fala, queridos e amados irmãos, do Egito. E eu vou, queridos e amados, pegar um texto bíblico que realmente nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo espiritualmente morreu no Egito, no átrio nesse caso, no lugar de sacrifício. Livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Queridos e amados irmãos, aqui está a falar dos corpos das 2 testemunhas. Está dizendo que os seus corpos jazerão mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Daqui entendemos que espiritualmente falando, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu aonde? No Egito. Porque Jacó, que é o sol, no Antigo Testamento ele foi morrer aonde? No Egito. Ele nasce em Canaã, mas ele vem morrer no Egito. E nós, quando falamos da movimentação do sol, dizemos que o Senhor saiu do lugar santíssimo e veio morrer no átrio. Quer dizer que ele sai dos céus e vem morrer na terra. Quer dizer que ele sai de Canaã, mas vem morrer no Egito. Queridos e amados irmãos,
Entenda que a Bíblia nos mostra de várias formas que a marcha de Israel, presta atenção, a marcha de Israel, o Egito verdadeiramente fala do átrio, porque era no átrio onde, queridos e amados irmãos, havia ali o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus morre. Livro de Êxodo, capítulo 12, o Cordeiro morreu no Egito, e é ali, a Bíblia nos diz, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos tira da escravatura espiritual. Verdadeiramente ele morreu aonde? Morreu no mundo, que no livro de Apocalipse nos diz que espiritualmente é Sodoma e Egito. Dali entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente morreu no Egito, e o Egito representa o átrio. O Egito representa o átrio. Depois, queridos e amados irmãos, do altar de sacrifício, nós tínhamos, portanto, a pia de cobre. Quer dizer que quando, queridos e amados, quando o povo de Israel está saindo do Egito, a Bíblia diz que o cordeiro morre, o sacrifício, e depois, na sua saída, eles encontram, queridos e amados, o Mar Vermelho, onde eles foram lavados. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no seu versículo 2, que eles foram lavados, foram batizados em Moisés. Aonde? No mar. E dali nós, queridos e amados irmãos, explicamos que a pia de cobre verdadeiramente fala do Mar Vermelho. Depois do mar eles vão passar para o outro lado, que é o deserto, e é no deserto que realmente fala do lugar santo, porque é no deserto onde Deus vai manifestar a provisão de alimentação através do maná. Através do maná. E nós vemos que no lugar santo existia ali o pão. Quer dizer que o lugar santo fala do deserto, onde Deus manifesta a provisão pela alimentação, que é o pão. Vemos ali o lugar santo. E depois do lugar santo, nós temos, portanto, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo fala de Canaã, onde o povo, portanto, poderia comer o verdadeiro pão feito do trigo, queridos e amados irmãos, que é a vida. E, entenda, o povo de Israel sai do Egito, eles saem do Egito, quer dizer, o Egito é o átrio, eles chegam, queridos e amados irmãos, em Canaã, eles chegam no deserto que representa o lugar santo, e depois do deserto eles passam para o outro lado, que no entanto representa que é Canaã, que representa o lugar santíssimo. Mas entenda, como é que o povo de Israel entrou, queridos e amados irmãos, no átrio? Como é que eles entraram no Egito? Quem realmente serviu como porta? Presta atenção, porque a Bíblia vai dizer que o tabernáculo, portanto, tinha uma porta. E essa porta do tabernáculo, a porta do pátio, era feita de cortina, e essas cortinas eram de cores diferentes, de várias cores. A Bíblia nos vai dizer ali de 4 cores: o azul, vai nos falar da púrpura, vai nos falar do escarlate e vai nos falar do branco. O azul fala do céu, fala da divindade, porque o céu é todo ele azulado. A púrpura é a cor da realeza, fala-nos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. O azul nos fala que ele é divino. O púrpura nos fala que ele é rei. O vermelho diz que ele veio para morrer, para verter o sangue. E, portanto, o branco fala que ele é puro, que ele é perfeito, que ele é, portanto, sem pecado. Entenda, queridos e amados irmãos, que a porta do tabernáculo, ele tinha exatamente essa cortina com 4 cores. E José também, neste caso, é ele que Jacó, portanto, vai fazer uma obra, vai costurar uma roupa de várias cores que vai lhe dar. E vamos entender que é José que vai servir de porta para que Jacó possa entrar. É José que vai servir de porta para que o povo de Israel possa entrar, queridos e amados irmãos, no átrio, para que a partir do átrio, que é o Egito, eles fazerem uma marcha até o lugar santíssimo, que é Canaã. Dali explicamos, queridos e amados irmãos, que verdadeiramente falar da porta do tabernáculo é falar de José, porque da mesma forma que José tinha uma veste de várias cores, queridos e amados, dali dizemos que é da mesma forma que a porta do tabernáculo tinha também, queridos e amados irmãos,
uma cortina de várias cores. Entenda também que essas 4 cores falam dos 4 evangelhos. Essas 4 cores falam dos 4 seres viventes que se encontram no trono de Deus. Aleluia. Queridos e amados, eu quero ainda que você compreenda algo. Porque a porta do tabernáculo tinha um nome, chamavam de o caminho. A porta, a cortina que dava para o lugar santo tinha um nome que chamavam de a verdade. E o véu, queridos e amados, que separava o lugar santo do lugar santíssimo tinha um nome que é a vida. Entenda, caminho, verdade e vida. Jesus Cristo ele mesmo vai dizer no livro de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que ele é o caminho, a verdade e portanto a vida. E entenda também, queridos e amados irmãos, que mesmo José fala também do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estamos simplesmente a aportar aos amados como verdadeiramente José, que tinha vestes de várias cores, também, queridos e amados irmãos, fala da porta do tabernáculo, que era a porta do acesso. Porque as pessoas entravam pela porta para terem acesso ao perdão. As pessoas entravam pela porta para ter acesso à presença. As pessoas entravam pela porta para ter acesso, queridos e amados irmãos, à salvação, à bênção de Deus. E nós não temos acesso à bênção se não for através de Jesus, porque Ele é o caminho que nos leva à vida, o caminho que nos leva à verdade. Livro de Provérbios, capítulo 16, no seu versículo 25. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu fim são caminhos, portanto, de morte, porque somente existe um caminho que realmente nos manifesta a vida, e esse caminho é José. Esse caminho, portanto, aqui já viemos explicar que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda ainda, queridos e amados irmãos, que quando realmente José é enviado pelo seu pai para ir ao encontro dos seus irmãos, quando eles vão fazer o trato de poderem matá-lo e depois vendê-lo, vai entender que ele vai para ali com as vestes que o pai havia feito. Entenda que essas vestes verdadeiramente era a obra do pai. Jesus Cristo, quando ele vem verdadeiramente, ele vem com as obras do pai. Tanto as curas, os milagres, tudo quanto ele faz eram a obra do pai. E ele vai dizer no livro de João, capítulo 6, versículo 38. Ou João 8. João 8, 36. João 8, 36. Deixa eu ver aqui a passagem, amados no Senhor. João 6,38. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Penso que também Romanos, não, Hebreus 2,7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Queridos e amados, compreenda que quando Jesus vem, ele realmente vem com as obras do Pai, que é a veste que realmente ele aportava. Mas, queridos e amados, entenda que verdadeiramente José nos fala da porta do tabernáculo. Foi através de José que o povo, portanto, entrou em Canaã. Foi através de José que, portanto, Jacó entrou em Canaã, para que ali ele pudesse morrer e manifestar a graça para Manassés e Efraim também poderem alcançar a salvação. Por isso, queridos e amados irmãos, uma vez que nós vemos ali a movimentação, aleluia, do povo de Israel dentro do tabernáculo, entenda ainda que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que rasgou quando o Senhor Jesus Cristo disse tudo está
tudo está consumado, verdadeiramente fala do Jordão. É o Jordão que foi rasgado para que o povo, portanto, pudesse entrar em Canaã, onde a vida seria, portanto, manifesta. Mas eu quero ainda que entendas algo. Verdadeiramente o Senhor vai dizer que quando ele vai lavar os pés, quando o Senhor vai lavar os pés, preste atenção no que o Senhor vai dizer a Pedro. Ok, 22, 44. Ah, 29. Deixa, queridos e amados irmãos, procurar a passagem. Oh, Senhor. Livro de João, capítulo 13. João 13. Vou começar a ler a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deteu água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Preste atenção, aqui quero dizer algo. O Senhor estava sentado, levantou, tirou as suas vestes e colocou uma toalha. Meteu água na bacia e começou a fazer o serviço de lavagem. Presta atenção. Começou a fazer o serviço de lavagem. Depois ele termina, volta a colocar as suas vestes e senta. Só isso, queridos e amados irmãos, guarda um grande mistério. Por quê? Porque ele estava no seu trono. A Bíblia diz que ele deixou o seu trono e veio para fazer o serviço de servo. Ele estava no seu trono, levantou do seu trono, tirou as suas vestes. Quando ele tirou as suas vestes, quer dizer que ele se despojou de tudo aquilo que realmente, do jeito que Filipenses vai dizer, que ele se humilhou. Quer dizer que ele se despojou de toda a sua autoridade, deixou, nesse caso, despojou-se de toda a sua autoridade, pegou água, cingiu-se de uma toalha, pegou água, meteu na bacia, começou a fazer trabalho de servo. Depois de ele terminar de fazer o trabalho de servo, terminou, voltou a sentar no seu trono. Preste atenção, fala da primeira e segunda, fala da primeira e ascensão de Cristo. Quer dizer, ele veio, saiu dos seus, deixou o seu trono nesse caso, veio, fez um trabalho de servo, ele humilhou-se e depois ele ressuscitou, subiu ao céu e está de novo sentado no trono. Quer dizer, vemos ali, ele levanta, tira as suas vestes, faz um trabalho de servo, depois volta novamente a sentar no seu trono, ou no seu assento neste caso. Ok. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todos. Mas eu quero pegar a primeira parte do versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, quer dizer que Pedro já estava lavado, não necessita de lavar senão os pés. Presta atenção, queridos e amados irmãos. Você vai entender que o Senhor vai falar aquele que já está lavado. Esse termo, aquele que já está lavado, verdadeiramente significa, queridos e amados irmãos, o batismo. Quer dizer que Pedro já havia sido batizado, quer dizer, já estava lavado.
E portanto o Senhor vai lhe lavar os pés para lhe dar as boas-vindas naquela dispensação em que eles estavam entrando. Jesus Cristo vai lhe dar as boas-vindas. E hoje nós fazemos um trabalho, a pessoa é batizada, mas nós continuamos, queridos e amados irmãos, a fazer um trabalho de lavagem para que, portanto, seja realmente a boa-vinda, concluir a boa-vinda para que a pessoa tenha, portanto, acesso à nova dispensação que é o reino milenar. Mas, queridos e amados irmãos, preste atenção. O povo de Israel foi lavado aonde? Eles foram lavados no Mar Vermelho. Eles foram lavados no Mar Vermelho porque 1 Coríntios 10:1 vai dizer que eles foram batizados em Moisés. Quando eles passaram pelo mar, foi o batismo, foi a lavagem. Eles foram lavados. E nós sabemos que a norma do costume judeu, a pessoa banhava na sua casa, a pessoa lavava-se na sua casa, mas quando ele chegava na casa de uma outra pessoa, para entrar já em casa, ele tinha que ser lavado os pés. Presta atenção, amado. Quer dizer que ele já se lavava, ele já estava lavado, mas quando chegava logo na porta para entrar na casa, era necessário que os seus pés fossem lavados. Já não é necessário lavar todo o corpo, mas agora é simplesmente necessário lavar os pés. Por isso é que Jesus vai dizer a Pedro que quem já está lavado, quer dizer, quem já banhou, já não precisa banhar mais, é só já lhe lavar os pés para lhe dar as boas-vindas para, portanto, lhe acolher na casa. E vemos o povo de Israel, quando eles estavam passando pelo Mar Vermelho, eles estavam sendo lavados, eles estavam, portanto, a banhar, estavam a ser lavados. Mas quando eles chegaram próximo para entrar na casa que é Canaã, Deus vai dizer que eles tinham que, portanto, os levitas, porque quando eles chegaram no Mar Vermelho, queridos e amados irmãos, Deus só abriu o mar e eles passaram. Mas quando chegou para eles passarem pelo Rio Jordão, eles tinham que colocar os pés no rio. Quer dizer que a lavagem dos pés, porque eles já haviam banhado no mar, eles já haviam sido lavados no Mar Vermelho, agora aqui no Rio Jordão era a lavagem dos pés para eles, portanto, serem acolhidos na casa. Queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus manifeste a sua graça sobre as vossas vidas, e nós estamos realmente procurar a continuar. Vamos dar a passagem do Rio Jordão. Ok. Vou começar a ler o livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Dali, queridos e amados, quando os sacerdotes, presta atenção, quando os sacerdotes colocam toda a casa de Israel, era a casa dos sacerdotes. Por isso mesmo também o Senhor, quando veio, ele fez de nós um reino de reis e sacerdotes. E quando os sacerdotes colocam, era todo o povo a colocar, porque eram 12. Queridos e amados irmãos, eram 12. Não é? 12 homens que foram, queridos e amados irmãos, seguindo os sacerdotes. E portanto, dali nós dizemos, preste atenção, porque o sacerdote tinha consigo no peitoral, né, a representação de todo o povo de Israel, né? As 12 pedras verdadeiramente falam das 12 tribos, e nós vemos ali representado os 12 que verdadeiramente representam toda a casa de Israel. E, queridos e amados irmãos, entenda que aqui era já a lavagem dos pés, porque estavam sendo recebidos em Canaã na casa. E portanto, nós realmente sabemos que era o sumo sacerdote que portava o peitoral. E nesse caso aqui nos foi demonstrado como o sacerdote e os 12 que representavam, portanto, toda a casa de Israel, porque era cada um
um de cada tribo. E dali, queridos e amados irmãos, Deus estava dando as boas-vindas, porque não se recebe o outro em casa sem lavar os pés. E você vai entender que quando Jesus Cristo será lavado por aquela mulher prostituta, realmente era porque Simão não havia dado as boas-vindas ao Senhor. Essa casa, o Simão e a sua casa realmente fala de Israel, que não deram as boas-vindas ao Senhor, mas nós, portanto, demos as boas-vindas ao Senhor, aceitamos Ele, damos a Ele a adoração. Que Deus, queridos e amados irmãos, vos abençoe e nós estaremos voltando na próxima ocasião para, portanto, partilharmos com os amados a palavra do Senhor.